Que alegria estar com vocês, um prazer. Estive aqui faz o quê? 2 meses, mais ou menos? Por aí, né? Por aí, que alegria saber que Deus tem sido fiel, sustenta a sua obra, apesar das dificuldades, provações. Ele é muito amoroso, sempre está conosco e tem mantido esse trabalho, que Deus continue a abençoar. Queridos irmãos, vamos com muita alegria olhar para a palavra do Senhor, que é a palavra que nos restaura a alma, que nos dá sabedoria, dá entendimento, como diz Salmo 19. E nós vamos então para Mateus 5. Vou continuar da onde parei. Nós estudamos as bem-aventuranças, as 2 primeiras, e a gente vai continuar. Não se preocupe, você que não estava, vou fazer uma pequena recapitulação para a gente seguir a partir daqui. Mas nós vamos a Mateus 5, então, vamos estudar hoje, deixar que o Senhor fale conosco nos textos de 5 a 7. Ok? Queridos, muito bem, Sermão da Montanha, famoso, conhecido, talvez a pregação de Cristo mais lembrada que nós temos, né? E o que a gente precisa compreender? Que Jesus, ele inaugurou o reino. Ele disse: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o reino já é chegado. Nós ainda aguardamos a sua consumação. E o Sermão do Monte, o Senhor Jesus pregou esse sermão para justamente mostrar para uma ética que aponta para o reino futuro, o reino que nós aguardamos. Mas não é para você só ler e falar, beleza, lá a gente se vê então nesses desafios todos que tem aqui. Não, é para você viver isso desde já. Claro que no reino você vai viver isso plenamente, mas nós aguardamos isso. E o Sermão do Monte, ele trabalha com 2 perguntas. Que tipo de justiça é exigido no reino de Deus? Tem parâmetros? Como que é? Que tipo de justiça é exigida? Ele vai trabalhar com isso. E a outra pergunta é como nós devemos viver, uma vez que a gente aguarda a manifestação do reino de Deus, onde ele vai redimir todas as coisas. Queridos, e iniciando esse sermão, Jesus começa falando sobre bem-aventuranças. São 9 conceitos que desafiam a nossa ideia daquilo que é ser bem-aventurado. Ou seja, feliz, abençoado. Mas não é qualquer tipo de felicidade. Não é algo efêmero. Pelo contrário, é uma felicidade tamanha que você sente completude. Você não precisa de mais nada, aquilo te satisfaz. Tem felicidades que a gente vai desfrutando durante a vida que são passageiras, não é verdade? Você comeu um almoço gostoso hoje de domingo? Aquilo te saciou a ponto de você não precisar mais comer nada? Não, você já deve estar com uma certa fomezinha, mas calma, não fica pensando na comida. Queridos, a gente está falando de uma felicidade perene, algo que permanece, que satisfaz o vazio do homem. Então, amados, e é interessante que ele fala sobre essas bênçãos, e elas não são um fim em si mesmo. Não quer dizer que se você for limpo de coração, está tudo certo. Todas essas bem-aventuranças, elas estão baseadas em Cristo. Nosso relacionamento com Cristo, ele torna isso possível. Ele torna essa saciedade verdadeira. Então, queridos, nunca podemos esquecer, o Sermão do Monte está falando de tipo de justiça que é exigido no reino de Deus. Ela começa com Jesus. Começa e termina com Jesus, pode saber. E a gente vai ser desafiado a isso. Em Mateus 5, então, Jesus se assenta, seus discípulos se assentam aos pés dele e ele começa a lhes ensinar. Só que tinha muitas pessoas ali, não tinham só os seus discípulos. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus depois, olha o mapa, ele vai falar das regiões, e eram lugares longe que as pessoas vinham. Muitas pessoas estavam ali. E ele começa, então, falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus já começa chocando
Como assim, bem feliz é um pobre? Quem aqui já falou, olha, meu desejo é ser pobre. Eu espero profundamente ser pobre, é o que eu mais quero nessa vida é ser pobre. Jesus já começou com essa. Imagina o pessoal pensando, mas o que o Senhor estava dizendo? O pobre é alguém necessitado. Algumas traduções vão traduzir como bem-aventurados humildes de espírito. Nosso Senhor Jesus estava falando o seguinte, bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, a sua necessidade de Deus. Por quê? Deles é o reino dos céus. O reino dos céus já começa com uma pessoa que reconhece que ela precisa de Deus, que ela não é nada, é o oposto de ser orgulhoso. Então, Jesus já começa com essa primeira. Aí nós também já estudamos sobre bem-aventurados, né, no versículo 4, os que choram, porque serão consolados. E são justamente esses humildes que lamentam profundamente por causa do sofrimento e do pecado. O pecado incomoda o cidadão do reino dos céus. Essa é a verdade. E Jesus fala que esses que lamentam, que não compactuam com o pecado, que se entristecem por ele, serão consolados. Ou seja, a gente tem duas etapas nesse consolo. Uma é o do próprio Cristo na cruz, que ele já trouxe esse consolo. E a outra é quando ele redimir todas as coisas, onde a gente não vai ter mais pecado, não vai haver sofrimento, nem choro, nem dor. Então, nós aguardamos esse consolo em mais uma etapa completa, apesar da maior delas, que é em Cristo, a gente já ter experimentado. E hoje, meus amados, nós vamos seguir então em mais 3 bem-aventuranças, se Deus nos permitir. Diz no versículo 5, pode acompanhar lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E me perdoem porque eu pulei do versículo 5, mas eu vou ler agora. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós temos 3 bem-aventuranças e vamos começar com a do versículo 5, que é justamente dos mansos, porque herdarão a terra. Queridos, essa característica de ser manso, ela é muito bonita nas Escrituras. Belíssima, porém pouco apreciada. É difícil, não é comum nós ouvirmos orações como: Senhor, me faz um homem manso, me ajuda a ser manso. Nós não ouvimos muito isso. Com facilidade, nós somos iracundos, explosivos, grosseiros, impetuosos e às vezes até nos gabamos disso. Não, eu tenho sangue italiano, faz parte. Eu falei mesmo, dei o troco. Né? Não levo o desaforo para casa. A nossa cultura despreza mansidão. Agora eu pergunto para vocês, pensem aí, o que vocês acham que é ser manso? Se a gente fosse fazer uma pesquisa pela rua, se perguntasse para as pessoas o que é ser manso? Queridos, no Novo Testamento, essa palavra manso, ela possui uma relação forte. Não dá para desligar ela de humildade e bondade. Está ligada ao que é ser manso no Novo Testamento. E justamente essa humildade para com Deus é uma disposição com a qual nós aceitamos a forma de que Deus lida conosco, como a melhor forma, inclusive, sem entrar em disputas com Deus, sem resistir àquilo que Deus tem, e nós aceitamos. No Antigo Testamento, os humildes, eles sempre tiveram uma característica daqueles que confiam inteiramente em Deus para defendê-los de toda e qualquer injustiça. O manso é alguém que confia em Deus, confia no controle de Deus, ele não está centrado no seu ego, em si mesmo, qualquer mérito que ele tenha, qualquer esforço que ele possa ter. E respondendo o que é ser manso, vou falar primeiro do que não é ser manso. Queridos, mansidão não tem relação alguma com fraqueza. Ser manso não é ser fraco. As pessoas pensariam isso facilmente.
né? Na nossa cultura, muitas vezes, mansidão é relacionada a essas coisas, mas não é o que o Senhor está trabalhando aqui. Mansidão, queridos, não é frieza. Mansidão não é ser passivo. Ah, deixa para lá, não me importa. Ou uma apatia, né? Mansidão não é indolência, tipo de preguiça, sabe? Morosidade. E nem ser insensível ao que está acontecendo ao seu redor. Se a gente perguntasse, não sei o que você pensou aí, mas muitas pessoas diriam que ser manso é alguma dessas coisas, mas não é. Queridos, mansidão é um controle assegurado pelo Espírito Santo que faz com que o crente espere e haja conforme a vontade de Deus. É o oposto de estar fora do controle. E para ilustrar bem, para nós está mais distante um pouquinho, mas na literatura grega clássica, antiga, lá do Homero, da turma toda lá que escrevia, essa palavra no grego que foi usada para escrever Mateus, ela estava falando de mansidão. Sabe para que ela era usada? Para um cavalo domado. Um cavalo domado. Isso não é pejorativo, tá, queridos? É um cavalo domado. Qual que era o sentido? O cavalo é um animal muito forte. Um cavalo é um animal veloz, mas se aquilo não for controlado, pode ser até perigoso. Mas a partir do momento em que aquele animal ele era domado, ele tinha todo aquele poder dele sob controle. E ele passava, ao invés de ser selvagem, ele passava a ser útil ao seu cavaleiro. Não é à toa que o animal, que o cavalo é um dos animais mais usados nessa relação de homem e animal da história humana, para locomoção, tração, trabalho, até em guerra. Né? A gente não vê muitos exemplos de animais que eram fáceis de ser domados para um uso até numa hora tão estressante como uma batalha. Até hoje, né, a polícia continua usando cavalaria, tem a cavalaria, a polícia montada. E você vê lá, né, pode estar explodindo bomba do lado do cavalo e tal, e ele sereno lá, né, trotando lá e impondo o respeito. Queridos, mansidão aqui tem essa relação muito bonita, justamente por isso que eu falei para vocês, ser manso não é ser fraco, mas é ter o poder sob controle. Bonito isso, né? Queridos, o manso, então, é esse crente que é controlado por Deus. Ele é útil para Deus. Ele aceita a forma como Deus lida com ele, como Deus trabalha na sua vida. E, queridos, Deus deseja forjar mansidão em cada um de nós. Deus deseja que você seja alguém controlado por Ele, pelo Espírito Santo. E isso exige uma humildade tamanha que você não está mais no controle. Você passa a não ter mais o controle, mas quem controla é o Senhor. Isso exige que você seja bom para com os outros. Não é fácil ser humilde, e quando eu digo não é fácil, que não é automático. Ser gentil, ser bondoso. Não é verdade? O que é fácil? Ser iracundo, ser grosseiro, ser cruel. Isso é fácil, a gente não precisa se esforçar para essas coisas. Mas a mansidão exige um esforço muito grande, um controle muito grande. É fácil ver, né, nossas crianças, quando elas são pequenininhas, como elas têm dificuldade de controlar suas emoções, por exemplo. Ela vai sendo treinada com aquilo, né? Até adultos têm dificuldade, surto, né? E aqui a gente está falando desse crente, que é feliz por ser controlado por Deus, e não por seus sentimentos, pelos seus desejos, mas por Deus. Então, queridos, o manso, ele jamais vai ser orgulhoso, porque ele vai permitir que Deus o controle. Ele não está preocupado em fazer valer o seu direito, nem exigir nada para si. Ele é muito paciente e longânimo, até para desprezar ofensas. Então, ele é muito ensinável, como a gente falou do cavalo que é domado, que é treinado.
E o mundo sempre foi hostil com as verdades de Deus. Isso nunca mudou desde Gênesis 3. E os cristãos acabam sendo perseguidos por conta disso. É óbvio, nós somos os representantes de Deus, assim como Abel recebeu a perseguição do seu irmão, mesmo sem ter feito nada, nós cristãos recebemos a perseguição do mundo, somos representantes de Deus. E Deus te chama, mesmo nas dificuldades que nós passamos, a agir e reagir em mansidão no meio dessa guerra toda que a gente vê pela verdade, nas ofensas que são proferidas, para a voracidade com a qual temos sido tratados. E isso só vem com o Senhor, queridos. Não é fazendo yoga, fazendo meditação, passos aqui e ali. Pode ter coisas consideráveis ali, úteis, mas mansidão é um controle do Senhor. Não é um esforço meu sem o Senhor. É Deus trabalhando isso na minha vida, ok? Através das Escrituras. Alguns exemplos. Deus glorifica alguns dos seus servos que foram mansos. Um deles é Moisés. Moisés sempre foi manso? O bichinho era bravo. Ele matou um egípcio ao ficar indignado de ver aquele egípcio maltratando um hebreu. Imagina isso, gente. O Moisés, ele é chamado de um homem manso nas Escrituras, mas isso levou tempo para ser forjado nele. Pode ver quando a gente lê os últimos 40 anos de Moisés no Pentateuco, ele guiando aquele povo reclamão pelo deserto. Difícil, e ele lá toda a paciência, humildade, Deus o conduzindo, homem manso, controlado pelo Senhor. Outro, Davi. Davi foi outro homem manso nas Escrituras. Davi teve a oportunidade de se vingar dos seus inimigos e ele não fazia. Ele esperava. Ele colocava a vingança com o Senhor. Ele não... E olha que por vezes foi legítima defesa e ele podia ter feito, mas ele não fez. Davi era um super-herói? Moisés? Eles faziam parte dos Vingadores? Não. Eles eram homens comuns, crentes, que foram conduzidos pelo Senhor, que foram levados pelo Senhor, homens humildes que Deus os conduzia. Queridos, esses não eram homens fracos, nem se calavam diante do pecado e do mal. Muito pelo contrário, eles se posicionavam, mas com uma atitude bíblica, uma atitude de mansidão diante do mal. Aplicando um pouquinho para nós, maridos e esposas, sejam gentis com o seu cônjuge. Precisamos aprender a fazer isso. Não explodir em ira, grosseria. Pais, sejam amáveis, pacientes com seus filhos. É fácil nós entrarmos em grosseria. Filhos, crianças aqui, aprendam a ser bons com seus irmãos. Aprendam a ser humildes com os seus pais. Não devemos nos gabar, irmãos, por ter dado troco. Sabe aquelas histórias que a gente conta com a boca cheia? Não é bonito. Não é bonito ser feio, como diz o ditado. Por ter colocado alguém no seu devido lugar, ter chutado o pau da barraca, ter feito o maior escarcéu. Isso não são coisas para nós nos gloriarmos, são vergonhosas. Nós não fomos controlados pelo Senhor se essa situação aconteceu. Nós, crentes, somos chamados a agir e reagir com humildade, gentileza, bondade. E muitas vezes com pessoas que odeiam, vão odiar você por você ser crente, inclusive. Mas seja manso, seja controlado pelo Senhor. Quem que é o maior exemplo do que é mansidão? Óbvio que é o Senhor Jesus, é óbvio. Ele lá em Mateus 11, não precisam abrir lá, mas podem anotar, quem estiver anotando, Mateus 11, 28 e 29, ele falou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso
para a sua alma. Também foi lido Filipenses 2, de 1 a 4, e eu complemento lendo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, esse é o exemplo máximo do que é ser manso. É justamente não fazer valer o seu direito, mesmo que você tenha o direito. É mais de entregar para Deus e ser controlado para com Ele. Essa é uma característica da sua vida? Ser manso é algo que diz respeito a você? Seu caráter é compatível com essa bem-aventurança? Você enxerga as evidências disso na sua vida? A recompensa aqui é fenomenal. Quem que vai herdar a terra? Os mansos. Quem que você pensaria que herdaria alguma coisa? O briguento, o cara que vai fazer as guerras, o cara que vai ser dominador, que se impõe. Não. É um manso. Jesus, ele deixa a nossa cabeça, mas não faz sentido, não faz mesmo, porque ele está falando do reino dele. Isso aqui é o reino dele, não é o nosso. O nosso é essa bagunça, né? Esse é o reino dele, e não funciona assim. Os mansos são os que herdarão a terra. E aqui a gente tem um eco, estão ouvindo? Lá do Salmo 37, nós lemos no começo da EBD. Lá no versículo 7, diz assim, descanse no Senhor, Salmo 37, descanse no Senhor e espere nele. Aqui o salmista, antes de eu continuar, ele estava indignado com os ímpios prosperando. Ele estava indignado. Aí Deus vai acalmar o coração dele. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal. A nossa justiça nunca serve. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Um eco lá do Salmo 37, bonito, né? Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria, a abundância de paz. O Senhor concede os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Queridos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É verdade. Confie no Senhor, na justiça dele, no agir dele, deixe ele conduzir a sua vida. Nós não devemos responder na nossa força. Nós só nos descontrolamos, nós somos bons nisso, não em ser controlados. Deixe o Senhor agir. Queridos, e o Senhor jamais falhou. Ele é a nossa justiça. A impiedade, o mal, está com seus dias contados. E os mansos são os que permanecerão. São aqueles que confiam em Deus. Até lá, até a gente aguardar esse reino ser redimido, calma, espere no Senhor. Espere no Senhor, seja manso, seja controlado por Ele. Não deixe a ira, abandone o furor, isso não vai dar, não vai acabar bem. Mas espere no Senhor, seja controlado por Ele. E aí, interessante que a gente vai para a próxima bem-aventurança agora. E elas parecem um tanto contrastantes, né? Porque aqui Deus está nos controlando, como aquele cavalo que é treinado, nós somos controlados por Deus. E agora olha só a próxima bem-aventurança, olha aí no versículo 6. Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tá, numa eu tenho que ser manso, esperar no Senhor. Na outra, Deus quer que eu tenha fome e sede de justiça. Como que isso vai funcionar? Vai funcionar. É o que eu falei, queridos. É o reino do Senhor. Não está no nosso entendimento. Queridos, Deus está usando uma metáfora nessa bem-aventurança, uma figura de linguagem. Ter fome e sede são necessidades vitais? Sim, importante, né? A gente não agenda, né? Acho que vamos almoçar daqui uns 6 dias, tá bom. Não, precisa hoje, é hoje que eu preciso disso. Eu não posso deixar para depois. São necessidades vitais que nos deixam, inclusive, angustiados. Alguns homens ficam até mal-humorados, né? Ficam até assim, estou com fome, não precisa e come rápido, né? Para passar o mau humor. E pensando aqui nos nossos primeiros ouvintes, as mulheres deram uma cutucadinha ali que eu vi. Pensando nos nossos primeiros ouvintes, água era uma coisa extremamente escassa naquela região. Ainda é até hoje. Israel faz um processo de dessalinização da água, que é da água do mar, né? Que é caríssimo para eles terem água potável. A água no Oriente Médio é tópico de guerra. É uma disputa ter água. E Jesus está falando de necessidade e também a fome, né? A comida não era farta, como você vai no mercado e vai enchendo o carrinho daqui e dali. A gente tem essa produção em larga escala de alimentos pós-revolução industrial. Até lá, você conservar alimentos era complicado. Você ter o pão de cada dia era muito mais penoso do que é hoje, pensando nesse aspecto. E Jesus, ele usa essa figura de linguagem para falar de algo urgente, de uma prioridade, ter fome e sede. É uma necessidade que precisa ser satisfeita, não é uma sensação passageira. Imagine, você correu uma maratona, 42 quilômetros, sol escaldante. Chega no final dela, você está pronto para comer um boi inteiro e tomar direto da jarra. Daí eu falo para você assim, tá com sede, né? Tá com fome, mas calma, vai passar, fica tranquilo. Isso aí não é nada, vai passar. Queridos, é algo urgente. Obviamente, Jesus não está falando de água e comida, literalmente. Ele está usando dessas nossas necessidades mais básicas para desejar intensamente justiça. Intensamente justiça. E ele chama aqueles que desejam, têm fome e sede de justiça como felizes. E não há injustiça por toda parte, concorda comigo? Em todas as camadas sociais, qualquer sociedade, qualquer época que você quiser estudar, você vai encontrar uma coisa chamada injustiça. Você não vai deixar de encontrar. Pode ser na sociedade mais primitiva, mais avançada, mais rica, mais pobre, não importa. Você vai encontrar injustiça. E o pecado traz essa injustiça, né? Ele corrompe, macula, destrói. E nós somos afligidos e angustiados todos os dias por essa injustiça. Nós, brasileiros, por exemplo, vivemos num país de recursos enormes, gigantescos. O nosso país está, se eu não me engano, entre as 15 principais economias do mundo. A gente tem mais de 200 países pelo mundo. Um PIB invejável. Uma arrecadação enorme, inclusive, esse ano bateram recordes de arrecadação. E por que a escola pública é tão deficitária? Sistema de saúde precário e segurança pública ineficaz. A gente vive num mundo de injustiça. A gente vive num mundo complicado. Você já reparou em quantas obras ligadas ao tema de justiça nós temos tanto em filmes quanto em livros? Os filmes de super-heróis, por exemplo, né, os justiceiros, ficaram muito famosos e ganharam muita popularidade. E fala a verdade, você vibra quando aquele vilão é derrotado, quando aquele ser depravado, cruel, ele é julgado. Você vibra? Eu vibro. A gente fica assim, nossa, já era tarde, porque esperando o filme inteiro, né, para isso acontecer. E aquele vilão, ele é subjugado. Querido, sabe por quê? Porque nós ansiamos por justiça.
especialmente para os outros. Aqui pega, né? A gente gosta de justiça para os outros. Por isso que é importante a gente ver que tipo de justiça Jesus estava falando aqui. O cristão, em primeiro lugar, deve ter fome e sede de justiça de Deus na sua própria vida. Esse é o primeiro lugar onde você precisa ter fome e sede, é para você. Não quer dizer que você não possa ter para os outros, para o que tem ao redor, é legítimo. Mas, em primeiro lugar, é para você. E quando alguém ele é salvo pela graça de Deus, parte dessa saciedade ela é realizada quando a justiça perfeita de Cristo, conquistado lá na cruz e na sua ressurreição, é imputada ao crente. A justiça de Cristo é imputada. E essa justiça é uma dádiva, um presente, e que não se conquista com nenhum esforço, e sim recebe-se de presente. Estamos tratando da primeira aplicação da justiça que você, que é injusto, precisa, que eu sou injusto, precisa. Você foi justificado por Cristo? Você recebeu essa justiça ou você ainda se apoia nos seus méritos, naquilo que você pode fazer? Lembre que as Escrituras falam, irmãos, que as nossas justiças não valem de nada. Isaías pega até pesado quando ele fala disso. Ele compara como um trapo, uma coisa que era colocado na ferida de um leproso e depois era arrancado e vinha com pele, sangue, pus, coisas nojentas que não podiam ser feitas nada além de ser queimado, aquilo não prestava para nada. Ele fala que a nossa justiça é como aquilo, nojento, não tem que fazer com aquilo, não serve, não presta. Queridos, não podemos nos apoiar jamais qualquer justiça nossa. E é interessante, muito bonito, que quando nós somos então justificados, o crente ele passa a demonstrar uma nova natureza, que ele ama viver em conformidade com a vontade de Deus. Justamente é um desejo justo de amar a justiça de Deus. Ele tem fome e sede de viver em santidade. Nós falhamos, mas nós perseguimos isso. Nós não descansamos, não nos conformamos com o pecado, porque esse é o caráter de Deus. Nós odiamos o pecado em todas as suas manifestações, qualquer injustiça, e buscamos viver em retidão. Todos os dias, pela graça de Cristo. Esse é um desejo por santificação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Queridos, nós devemos odiar o que é jeitinho brasileiro. Isso não é justiça. Isso é corrupção. Um crente não compactua com pecados. E quando cai na tentação, ele confessa o seu pecado e deixa correndo para Deus, dependendo do Espírito, buscando a perfeita justiça. Meus amados, ter fome e sede de justiça é o mesmo que perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus amados, a fome e sede de justiça vai persistir enquanto nós estivermos nesse mundo caído. Vai persistir isso na sua vida, ela não vai deixar de passar. É legítimo, é um desejo legítimo. E nós vivemos dias difíceis, né? Quantas vezes o errado tem sido chamado de certo? Né? Aborto já é chamado de aborto de forma errada, porque o nome devia ser assassinato. Mas é uma opção válida, né? Meu corpo, minhas regras, é isso que é dito. E o pessoal já foi para frente, dizer que ter filhos ainda é egoísta. O mundo está com quase 8 bilhões de habitantes. Não sei se já chegou agora, me ajuda, mas acho que já chegou, né? Uns 8. Enfim, não lembro agora. Mas tem muita gente. Você tem filhos ainda, você já faz de pet. Vamos para outro exemplo. O relacionamento heterossexual fiel dentro do casamento se tornou uma opressão. Poxa, você não pode experimentar mais nada?
Sério que você está há 10 anos com a mesma pessoa? Agora é sofisticado ter um relacionamento aberto, onde vale de tudo. Ah, irmãos, valem as minhas regras, valem as minhas definições, e não a verdade de Deus, não a justiça de Deus. Obviamente não tem sido fácil. Nós estamos vivendo em dias onde existe uma agenda maligna querendo trocar a verdade de Deus pela mentira. E sabe o que acontece? Diante disso, nós muitas vezes somos tentados a confiar, sabe em quê? Em alguém que venha fazer essa justiça. Político, por exemplo, né? Os super-heróis são do meio da fantasia, né? Certo? Não vai ter um Superman para, né, filho? Não vai ter, né? É só ele gosta, né, do Batman e tal, mas não tem, é história, é isso. E a gente espera em alguém que venha fazer isso. Mas, queridos, vou dizer para vocês que essa não é a resposta. Deus, ele levanta os seus servos ao longo da história para trazer um pouco de paz para nós. Isso acontece. E os governantes são chamados a governar de forma justa e honesta. Mas esses aparentes heróis, eles são falhos. Eles não suprem essa carência que nós temos. Eles não suprem. Exemplo das Escrituras. Lembram do livro de Juízes? O livro de Juízes é triste de ler. Assim, você lê aquilo e muitas vezes é a nossa vida. Aquele povo andava quando tinha um juiz, aí eles caíam. O que acontecia? Caíam em pecado, desprezavam a Deus, vinha a consequência do pecado. Toda vez que nós escolhemos um pecado, nós escolhemos uma consequência. Aí vinha a consequência, eles eram oprimidos, né, escravizados, enfim, várias coisas. Aí Deus levantava um juiz que ia lá e trazia libertação. Quantos juízes o livro traz? Pra vocês terem ideia, só um juiz não é apresentado as falhas dele no livro inteiro. Os outros todos sucumbiram. Sansão, Jefté, Gideão. Você pode ir lembrando, todos os juízes, eles caíram. Caíram. Queridos, Deus não perdeu o controle nem falhou nas suas escolhas. Ele simplesmente está mostrando para nós. A resposta não vem de vocês. Não vem de vocês. Vem de Jesus Cristo, que traz a justiça perfeita. Então, meus amados, a bênção desse forte desejo de justiça é que nós seremos fartos e saciados. Fartos e saciados. E somente Jesus pode saciar esse desejo de justiça. Por isso que a gente entende que o Sermão do Monte será vivido plenamente no reino de Cristo, porque a justiça perfeita lá vai reinar. É muito bonito lá em 2 Pedro 3,13, quando Pedro está consolando aqueles irmãos vivendo períodos de tribulação, e ele diz que haveria de vir, melhor dizendo, um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos por essa fartura, mas você, crente, já experimenta isso já, sabe como? Na sua vida, por meio de Jesus. Por mais que as decepções venham, às vezes aquele político totalmente contrário contra Deus, com decisões ruins em nossa sociedade, mas a justiça perfeita de Cristo já alcançou a sua vida? Graças a Deus. Se não alcançou, clame ao Senhor. Corra para Ele. Ele é a justiça perfeita. Então, meus amados, desejar essa manifestação da justiça de Deus no mundo é legítimo. Em todas as esferas, mas comece por você. Não comece pelos outros. Ok? Como você pode fazer isso? Então, se a sua fé não está em Cristo, você pode confessar os seus pecados e confiar nele para a sua salvação. Ele pode purificar você, perdoar de todos os pecados. Essa é a mensagem do Evangelho da cruz. Ela é muito simples. Ela é muito simples e muito completa.
E crentes, agradeçam pela justiça perfeita de Jesus em primeiro lugar. Não adianta nós ficarmos reclamando só do que acontece. Seja grato pela justiça que Deus já trouxe na sua vida. E nós sim devemos viver de um modo digno do Evangelho, andando em retidão, em conformidade com as Escrituras. Isso é um reflexo de quem tem fome e sede de justiça. Não é só para os outros, é para mim. Eu vou andar em retidão, pela graça do Senhor. E nós devemos clamar a Deus que traga justiça e nos posicionar contra toda injustiça. Nós podemos sim pedir a Ele, como o salmista fazia. Senhor, ou Abacuque, olha, Senhor, o que eles estão fazendo. Olha a injustiça lá em Lamentações, Jeremias clamando ao Senhor. Há injustiça em toda parte. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não tenha isso, aquilo e mais o que for, eu ainda me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha justiça. Amém. Então nós não devemos dar uma de justiceiro, tá bom? Não quero ver aqui ninguém de máscara e capa saindo com o rádio da polícia, né, sintonizado no rádio da polícia para fazer as suas justiças, por favor. Esse não é o nosso papel. E nós devemos condenar as obras infrutíferas das trevas. Isso é verdade, mas nós fazemos isso com mansidão. Lembra? Vê o como anda junto? Dá para equilibrar as coisas, mas andamos com mansidão. Okay? Quando Deus te dá a oportunidade, como Deus tem colocado, por exemplo, crentes no Congresso, fico muito feliz de ouvir crentes confrontando. Nós devemos agir como os mansos, que são controlados por Deus e agem com humildade. Ok? Então, queridos, lembra do eco lá no Salmo 37, é um salmo longo, leia depois ele inteiro. Eu não sei se você fica indignado com as notícias, quando você vai ler, pode ler o Salmo 37, ele vai te confortar contra a impiedade que é no mundo. E nós vamos para a última bem-aventurança de hoje. Vai faltar mais 3, na próxima vez que eu ver, se Deus permitir, vamos fazer, tá? Mas vamos falar agora dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Eles alcançarão a misericórdia. Queridos, tá vendo só como justiça e misericórdia é um negócio de Deus. Deus consegue ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, e Ele quer que nós tenhamos esse caráter. Olha só, essa aqui é uma disposição e um resultado também, tá? De ser perdoado por Cristo. Então, justamente, nós estamos olhando por uma qualidade aqui de se compadecer e de perdoar, especialmente quando você é ofendido. Especialmente quando você é ofendido. E entenda que aqui envolve uma ação, não é simplesmente, eu estou com pena, que dó, mas é praticar o perdão, praticar a compaixão, se envolver numa ação concreta. Queridos, Deus é misericordioso. E nós cantamos isso o tempo todo, que Deus é misericordioso. Sabe o que Ele quer que você seja? Misericordioso. Deus é aquele que se inclina aos pecadores com compaixão. E esses pecadores ofenderam a quem? Deus. Como Davi disse no Salmo 50, pequei contra ti somente. Ele entendeu que o pecado dele ofendia a santidade de Deus de uma forma tremenda. E Deus é aquele que se inclina aos pecadores com compaixão. E esses, então, que praticam misericórdia, eles imitam o caráter de Deus. Lindo isso, né? Por isso que os cristãos, quando a pessoa olha, não entende como que ele pode fazer aquilo, porque ele está imitando o caráter de Deus. Nós começamos, as bem-aventuranças, melhor dizendo, começam olhando para a nossa miséria e nos chamando a lamentar diante do pecado. Mas Deus quer te chamar também a perdoar as ofensas que são cometidas contra você. O perdão é a ação mais doce das Escrituras. Queridos, é a ação mais sublime que a gente tem ali nas Escrituras, é o perdão. E a misericórdia de Deus, ela é tão incrível que ela é motivada pelo próprio Deus. Deus não viu nada em nós para que Ele falasse assim,
eu preciso ser misericordioso com aquelas pessoas, porque eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, olha como eles melhoraram, olha como eles progrediram, agora eles estão fazendo isso para mim. Então, não. Nós estávamos mortos, completamente separados, trocando a verdade de Deus por mentira, um horror, totalmente rebelde, obstinado contra Deus, e esse Deus misericordioso nos alcança com as suas misericórdias, para que pecadores como eu, como muitos aqui, fossem salvos por Jesus Cristo e perdoados dos seus pecados, reconciliados com Deus. Jesus, então, ele toma sobre si os pecados e sofre a maldição no lugar dos pecadores. Queridos, essa misericórdia é custosa. Nós às vezes, temos a tendência de menosprezar os pecados, mas ela custou a vida do próprio Filho de Deus. Uma mentira custou a vida do próprio Filho de Deus. Não menospreze os pecados. E essa misericórdia, queridos, como eu falei, custou a vida de Cristo, que não ficou na morte, mas ressuscitou. Um justo no lugar dos injustos, o santo no lugar dos pecadores. Misericórdia perfeita, misericórdia eficaz, misericórdia total. Não é um empréstimo. Não é um contrato incomodado. Sabe aquele quando você está usando o modem da operadora, fica com você e a hora que você sair tem que devolver? Não, não é assim. Deus não fala, quando você estiver comigo, misericórdia certamente vai seguir você. Não, é para sempre. Ela é gratuita e eterna. E foi muito custosa. Queridos, então a misericórdia está justamente em não dar aquilo que o pecador merece, mas em sua graça Deus nos dá de si mesmo. Você foi perdoado por Jesus? Amém? Amém? Foram perdoados? Léo, esse é o que eu recebi. Você falou aqui tudo que eu recebi. Então, você deve perdoar assim como Cristo perdoou. Lá em Colossenses 3, 13 a 14 vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Bonita, né? É fácil? Não, não é fácil. Mas nós podemos perdoar pela graça de Cristo, no poder dele. É daí que vem o poder, queridos. E, meus amados, vocês serão ofendidos. Como imagino que foram muitas vezes. Sejam por pessoas que vocês confiam, sejam por pessoas que sejam do seu próprio sangue, pessoas que você imaginou que nunca iriam fazer aquilo com você. Você será ofendido. Mas assim como você foi perdoado, perdoe também. Queridos, Jesus, ele vai muito além. Inclusive, ele nos chama a amar e perdoar os inimigos. Na última das bem-aventuranças, ele fala até de perseguição. Acho que é fácil ser cidadão do reino. Mas essas são as características desse cidadão do reino. Queridos, é lindo isso, porque nós podemos perdoar por causa de Cristo, por causa dos méritos dele, da graça dele. E você não perdoou alguém na sua vida? Existe uma situação dessa? Me preocupa se existir. Porque você sabe de quantos seus pecados foram perdoados? Tem alguma coisa que Deus olhou para você e falou assim, ó, esse negócio não vai dar. Aí você passou do limite. Não, aí Jesus já não morreu mais por isso. Agora não tem jeito. Não existe isso. Nós somos perdoados de todos os pecados. Um crente ele é perdoado de todo o pecado. Não há nada que tenha ficado para trás. Queridos, então não existe eu não perdoo para um crente. Jamais vai existir isso. Não existe isso foi longe demais. Não dá.
Não existe, não tem como perdoar. Não há retorno a partir daqui. Não existe isso para um crente. Nós perdoamos. Inclusive, a Bíblia nos chama a ir atrás do ofensor. Não é nem para você esperar se procurar. Sabe quando a pessoa fica assim? Olha, foi ele que fez, eu vou ficar aqui esperando. A hora que ele quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Cruza o braço. Não, você é chamado, inclusive, a ir atrás. Olha só como as escrituras são. Por isso não é fácil, mas bem do Senhor. Lá em Atos 6, Estevão, Atos 6 e 7, quando ele está na sua defesa da fé ali, sendo inquirido, humilhado, injustiçado, atacado, fisicamente, inclusive foi morto. E ele estava ali confrontando aquele sistema podre da época dele, aquelas mentiras todas, com muita mansidão, firmeza e mansidão, falando a verdade. Pouco antes dele morrer, muito interessante, porque ele teve misericórdia com aqueles que estavam apedrejando ele. Misericórdia. E ele diz assim, em Atos 7, lá no versículo 60, finalzinho do capítulo: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Vou ler de novo: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Quando nós lemos isso, Estevão aprendeu com quem isso aí? Ele foi altruísta ou um negócio sobrenatural? Foi sobrenatural, mas do Senhor Jesus, não dele. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 23, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na situação mais difícil, mais caótica, de sofrimento, de injustiça, ele clama por pecadores. Incrível. Essas são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Queridos, isso é lindo. E teriam muitos exemplos para a gente trazer. Teriam muitos exemplos para a gente falar sobre as misericórdias de Deus e como os filhos dele aprendem isso. Recentemente, quando veio a morte de Charlie Kirk, né, isso abalou muito, principalmente os cristãos, porque se tratava de um homem cristão que ia nas universidades para levar a verdade de Deus, conversar de uma forma muito mansa e firme com universitários, muitas vezes sendo corrompidos com mentiras contra Deus, e ele ia lá, aquele homem, para confrontar. Aí a gente sabe que veio o assassinato dele, toda aquela história muito triste. Eu lembro de um dos vídeos, quando um pastor estava com vários jovens sentados na escadaria de uma das universidades, e ele estava conversando com aqueles jovens, eram jovens crentes, e ele estava ali, né, consolando eles, falando da esperança em Cristo. E daí ele falou: vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela família do Charlie Kirk, vamos orar por nós crentes, para que nós possamos ficar firmes. Aí um dos jovens levantou, um universitário, falou assim: pastor, podemos orar também pelo assassino? Na época eles não sabiam que era o Tyler Robinson, eles não sabiam, mas ele... Tremendo isso, né? Ele levantou e falou: vamos orar pelo assassino. Vamos orar pelo assassino. Isso é coisa de crente. Coisa de crente. Também a esposa dele, Erica Kirk, quando estava lá naquele pronunciamento, não sei se vocês viram, mas ela também chegou e falou assim: eu o perdoo, se referindo ao Tyler, né? Eu o perdoo, porque é isso que Cristo faria. Queridos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É lindo, né? Misericórdia nos emociona, porque isso é da nossa vida. Isso diz respeito de mim. Então nós temos que praticar o perdão, queridos. Não há nada, não existe não perdoa. E para nós terminarmos a promessa de que alcançarão misericórdia, temos que tomar um cuidado aqui, queridos, de entender que isso aqui não diz respeito a uma barganha, tá? Se eu perdoar,
então serei perdoado. Se eu me mostrar misericordioso, então Deus será misericordioso comigo. Queridos, se cada um de nós fôssemos julgados por esse critério, nós não seríamos perdoados, nós falhamos no perdão e nós teríamos que cancelar toda a doutrina da graça. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Não tem nada de barganha, de meritório, mas é uma evidência. A gente está falando de uma evidência de quem já foi alcançado pela misericórdia de Deus. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos perdoar porque fomos perdoados. E sabe o que é esse eco? A gente está olhando lá para o reino, né? Para o reino de Cristo. Você foi misericordioso porque Deus foi misericordioso com você e Ele vai confirmar isso pela eternidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É para sempre Deus vai confirmar isso. É isso que Ele está falando. Não é uma barganha, mas é algo natural do crente em Cristo. Passou a fazer parte dele. Queridos, nós vamos viver as misericórdias de Deus pela eternidade. Eu posso fazer isso por causa de Cristo, das misericórdias dele. Eu posso perdoar por causa dele. Tem como ser manso, misericordioso e ainda ter fome e sede de justiça? Tem. Sim, essas bem-aventuranças, elas não estão em nenhum aspecto em uma oposição, mas elas revelam o caráter do cidadão do reino dos céus. Somos felizes ao sermos conduzidos, guiados, controlados pelo Senhor, agindo em humildade e bondade. Nós somos felizes ao desejar ardentemente a justiça perfeita de Deus. E nós somos felizes ao perdoar, como fomos perdoados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Vamos orar.